Deixa Deus sonhar em ti. Deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus quem te segura. Deixa Deus sonhar em ti. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, 7 de fevereiro do ano de 2025. Estamos na quarta semana do tempo comum. Eu, Robson Mota, ministro da Palavra na comunidade Santos Anjos, área missionária Cidade de Deus, da Arquidiocese de Manaus. E hoje me é dado mais essa oportunidade de refletir a Palavra de Deus, o Evangelho de hoje, que é de Marcos, capítulo 6, versículo do 14 ao 19. E nessa intensidade a gente invoca a Santíssima Trindade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Colocando no coração de Deus as nossas intenções, todos os nossos pedidos. Quero rezar hoje por todos os doentes, pelos desempregados, por aqueles que necessitam das nossas orações, pela nossa igreja, todos aqueles que estão necessitados da misericórdia de Deus. Amém. Hoje nós vamos refletir o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Marcos capítulo 6, versículo do 14 ao 29. Naquele tempo, o rei Herodes ficou sabendo dessas coisas porque a fama de Jesus se espalhava. Diziam: João Batista foi ressuscitado dos mortos e por isso os poderes agem através dele. Mas outros diziam: é Elias, e outros ainda: é um profeta como os profetas. Ouvindo essas coisas, Herodes disse: João, de quem eu mandei cortar a cabeça, ressuscitou. De fato, Herodes tinha mandado prender João e acorrentá-lo na prisão por causa de Herodíades, esposa de seu irmão Filipe, com a qual Herodes se casara. É que João dizia a Herodes: não lhe é permitido ter a mulher de seu irmão. Então Herodíades odiava João e queria matá-lo, mas não conseguia, porque Herodes tinha medo de João e o protegia, sabendo que ele era homem justo e santo. E quando o ouvia, Herodes ficava muito confuso e o escutava com prazer. Chegou, porém, um dia oportuno, quando Herodes, por ocasião de seu aniversário, ofereceu um banquete aos seus magnatas, aos oficiais e às grandes personalidades da Galileia. E a filha de Herodíades entrou, dançou e agradou a Herodes e aos convidados. Então o rei disse à menina: peça-me o que você quiser e eu lhe darei. Eu juro, qualquer coisa que você me pedir, eu lhe darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? Ela respondeu: a cabeça de João Batista. Entrando logo com pressa na presença do rei, ela pediu: quero que me dê agora mesmo, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas por causa do juramento que tinha feito e dos convidados, não quis deixar de atendê-la. Imediatamente o rei mandou um executor com ordens de trazer a cabeça de João. Saindo, ele cortou-lhe a cabeça na prisão e a levou num prato. Entregou-a para a menina, que a entregou à sua mãe. Quando souberam disso, os discípulos de João foram, pegaram o cadáver e o colocaram num túmulo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos esse evangelho para nós refletirmos, Marcos nos coloca
como aconteceu a morte de João Batista. Primeiramente, Herodes vê falar daquilo que Jesus fazia, como ele estava se movimentando, e como ele não o conhecia, chegaram para ele as notícias e o povo questionava: será que é um profeta que ressuscitou? Será que é Elias? Será que é João? Então Herodes ficou perturbado, porque ele sabia do poder que João tinha. Então, como ele mandou matá-lo, ele temia que ele pudesse voltar, mas ele não sabia que se tratava de Jesus. Então, mas a gente observa de como aquele povo, naquela época, né, os poderosos tratavam as pessoas simples e humildes, e como os poderosos de hoje tratam as pessoas simples e humildes, que não é diferente. Todo aquele ou toda aquela que queira intervir na vida dos poderosos corre o risco de morte, assim como aconteceu com João Batista. No banquete dos poderosos, a carne do povo é devorada nas refeições. Foi o que aconteceu, né, naquele banquete, naquela festa de aniversário, que João Batista ele denunciava, né, ele criticava Herodes porque tinha ficado com a esposa do seu irmão. E João Batista dizia que isso não era bom, não era legal, não era certo. Herodes ficava perturbado, mas mesmo assim gostava da presença de João Batista. Mas Herodíades não gostava dele, ela o odiava e queria vê-lo morto. Então, na ocasião do aniversário de Herodes, quando ele dá o banquete aos seus amigos, há uma reunião de pessoas poderosas ali, né? Então, a filha de Herodíades dança para o rei e ele se agrada. Então, ele faz uma proposta para ela, né? Pede-me o que tu quiseres e eu te darei, seja o que for. A moça vai e pergunta à mãe, e a mãe vê a oportunidade de eliminar aquele que a perseguia. Então ela pede que a filha peça a cabeça de João Batista, né? E assim o rei manda cumprir aquela determinação, aquele pedido da moça. Mesmo com o coração apertado, mesmo com o coração aflito, pois ele sabia quem ele estava eliminando. Então, a cabeça de João ela é oferecida num prato para compor a mesa de Herodes e seus convidados, os grandes da Galileia. Então, só para a gente observar, né, como uma palavra incomoda. A palavra da verdade incomoda aqueles que vivem na mentira, vivem na enganação, vivem momentos que sai do normal, né? Então, ali eles eliminam aquele que denunciava, né? Elimina o profeta. E a eliminação de João Batista ela é motivada pelos questionamentos trazidos por sua palavra e ação. Ali a gente já pode observar assim, que é uma antecipação do destino de Jesus, que também, né, futuramente começa a fazer denúncias, começa a apontar o dedo para os poderosos da época, e futuramente, né, ele seria eliminado. Então, para a gente observar que a palavra do profeta ela incomoda. A palavra do profeta ela vai fundo, é uma espada que entra cortando e sai cortando também, uma espada de dois gumes. Então, a gente observa isso, o que aconteceu naquela época, acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas são eliminadas porque denunciam os poderosos? Então, quantas vezes nós nos calamos com medo de perder a vida? Que nós possamos assim ter coragem de denunciar, né? E a gente um dia seremos vencedores, porque Jesus Cristo venceu a morte e nós também seremos vencedores. Que seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segue alegre